Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, ficcionais, para acompanharmos o 8º episódio da série Only Murders in the Building, na Star Plus. I take another look at Howard. Tim did not die because of a cat, Jan. He died because of jewels and a ring, and if we're gonna do this, we're gonna do it now or never. Pois bem, pessoal, depois daquele episódio sensacional que foi o anterior, é claro que é o seguinte, este daqui não teria o mesmo nível, né? Mas claro, é um episódio também muito interessante, totalmente focado ainda na história principal por aqui, os elementos clássicos das temáticas da série. Isso a gente não pode dizer que o episódio foi, digamos, inferior. Não, ele segue a mesma batida. Claro que fica devendo porque, bom, antes foi algo que é difícil de ser, digamos, superado num curto tempo, né? Acho que é para a próxima temporada. Minha aposta vai ficar por lá. Acho que nem mesmo o final aqui desta primeira temporada vai ter tanto impacto quanto foi o episódio anterior. Isso, claro, levando em consideração que muita gente pode não ter gostado de todo aquele silêncio que foi o episódio de revelação exatamente do que aconteceu com o Zoe. Mas será que no fundo vai ser melhor mesmo do que descobrir o que aconteceu de fato com o Tim, por que ele morreu, como que ele foi assassinado? Porque assim, faltam vários detalhes. E, aliás, é exatamente esse o ponto básico aqui então desse episódio. O que aconteceu de fato com o Tim. Mas antes, claro, precisava resolver a questão do gancho que foi o final do episódio anterior, justamente quando Mabel e Oliver foram pegos pelo Theo. Pois é, qual o destino dos dois personagens principais aqui da série, né? Do trio principal, obviamente, né? Bom, como ainda faltavam 3 episódios, estava claro que nada de grave iria acontecer com eles, porque, principalmente, tudo que aconteceu no episódio anterior, de novo, está relacionado a Zoe e não ao mistério básico aqui da primeira temporada, relacionado a Tim, sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, literalmente, né? Bom, na verdade é fácil supor isso, porque desde o começo, quando os dois momentos apareceram, quer dizer, primeiro, claro, foi a história de Tim, depois, já no segundo episódio, a gente já sabia que Zoe havia morrido, né? Acho que foi o gancho do final do segundo episódio, ela caída já lá no chão do Arconia, né? Bom, mas a gente sempre percebeu que uma coisa não estava ligada à outra. Tinha uma história assim, envolvendo, entrelaçada, mas não era diretamente, talvez. Embora eu tenha suposto, num episódio anterior, nas minhas ideias, né, a respeito do assassinato, que eram várias queimas de arquivo. Na verdade, não, né? Tanto que a primeira morte, a da Zoe, a gente pode considerar quase um acidente. Claro, no fundo, a culpa toda cai em Léo, porque eles estavam discutindo ali, né? Dizer que é um acidente exatamente não dá, né? Ele podia ter evitado. Mas é aquela coisa, né? A única testemunha que podia dizer, não, foi mais acidente do que um assassinato de fato. Essa pessoa está morta. Então realmente não tem como o Theo se escapar dessa situação. Mas enfim, o que a gente acaba descobrindo mesmo é que o Mabel e o Oliver, eles escapam então de uma certa morte eminente, justamente porque ainda tem 3 episódios e o vilão não se mostra tão vilão assim, o Ted. Bom, principalmente, claro, porque ele não tem a ver com assassinato de fato, nem do Tim e nem da Zoe. A ameaça que ele fez para Tim, ó, vou te matar se você não livrar a barra do meu filho, como também eu vou te matar, ambos, né, tanto Mabel quanto Oliver, se vocês não pararem o podcast, é só uma coisa de pressão. Na verdade, ele não se mostra um grande de um cidadão perigoso. Ele trabalha com mortes, claro, os mortos lá da funerária, mas ele não produz mortos. Podemos considerar nesse sentido. Ou seja, é por isso que ele acaba liberando os dois, porque um frio assassino não teria dado essa boiada para os dois, né? Teria eliminado, claro, imediatamente. Vamos dar uma condição, ó, se vocês não fizerem o podcast final, aí sim que eu acabo com vocês. Não, né? Exatamente, ali é uma confirmação que o personagem ele não é um assassino. E meio que eles não sacaram isso também, né? Nem Mabel, nem Oliver, muito menos Charles depois. Eles não fizeram essa conexão. Como também, né? Os novos personagens que apareceram por aqui, né? A reunião de fãs com produtores de podcast não pensaram nessa coisa óbvia, né? Eles continuaram martelando que, sim, a família Dimas havia assassinado o Tim. Nem mesmo, né? A Jan, que está meio mais por fora, ela está com aquela cabeça pensante por fora, ela não está concentrada nos elementos básicos, então ela consegue abstrair e falar, não,
Acho que está coisa errada aqui na linha de pensamento. Talvez os suspeitos possam ser outros. Mas de modo geral, todo mundo, né? Produtores principais do podcast e fãs estão na mesma partida. Só ela que fala, não, tem alguma coisa por fora que vocês talvez não tenham percebido. Embora ela, claro, também meio que patine, né? Ela fica voltando na história do gato, por exemplo, ou do Howard. Enfim, mas o que vale é que realmente, então, o Ted deu uma chance para os dois finalizarem o podcast e aí tudo bem. Só que eles teimam, não. É ele que é o responsável por tudo. Então eles insistem em ir atrás de uma prova definitiva. Claro, com a ajuda lá da detetive que mandou o celular do Tim para eles. E naquela cena também super engraçada, né, que é uma tiração de sarro aos filmes policiais, né, quer dizer, o próprio personagem, né, do Charles o Brazos já é isso. Mas claro que ela ainda não quer se envolver, né, porque questões lá da delegacia de polícia, que ela não podia reabrir o caso, né, questões superiores, enfim, né, talvez até aquela minha suspeita que já tivesse havido alguma corrupção a respeito de não ter sido feito o exame toxicológico ou então a análise do celular do Tim, talvez aquilo realmente só tenha passado realmente por ela ter dado uma certa mancadinha. Aliás, né, a postura dela ali perante os três, ali falando com eles, de fato, foi naquela, né, ó, resolvam um problema e depois apresentem para mim de alguma forma, né, através inclusive do próprio podcast, que na verdade seria uma, entre aspas, sentença de morte para eles. Se eles colocam um episódio a mais, continuando a narrativa do assassinato, tentando descobrir os culpados, eles estariam em maus lençóis, ou seja, ela está tirando completamente o corpo fora, a policial, né? Um negócio meio esquisito, mas tudo bem, né? Digamos que favorece a parte cômica ali da história. E falando, claro, na parte engraçada, né? A adesão de novos personagens, que são exatamente aqueles fãs do podcast, né? Os, como é que chamam eles? Marconetes, né? Acho que, se não me engano, são esses, né? Os apelidos dados a quem curte, né, assistir lá. Aliás, no episódio anterior já tinha sido apontado, né, que eles ganharam muitos e muitos fãs rapidamente, né, que eles tinham, acho que 17 fãs, né, de repente já tinham mais de 1.200. Isso por causa, claro, daquela entrevista da Cindy Cannon lá no show do Jimmy Fallon, que fez com que o podcast ficasse em evidência, né? Inclusive aqueles 4 que estão lá embaixo, então, esperando algum deles aparecer, ou então as pessoas, né, que estão destacadas nos podcasts, são aquele tipo de fã mais radical ainda, né, que curte mesmo, né, que até acampa na frente dos locais de gravação ou de acontecimentos dos tais assassinatos, né? Claro, de novo, temos aí a questão da temática da série. Como eu disse, esse episódio ainda está sentado em tudo isso. Que é coisa da solidão, né? Que coisa mais solitária realmente do que um fã de podcast que meio que vive exatamente as questões ali apresentadas pela história, né? Não importando qual podcast. Ou como se faz também com os fãs de seriados, né? De TV, de streaming, né? Eles ficam lá em casa envolvidos com a história, querendo saber como tudo vai acontecer. Inclusive, né? Tem até uma crítica, né, a respeito da modernidade, né, onde um daqueles 4 personagens falam, né, que as pessoas de hoje em dia, molecada, né, não tem mais paciência e não tem aquela curtição que nós velhacos tínhamos antigamente, né, de só assistir as séries pela TV e ter o produto uma vez por semana, né, como hoje que se faz a maratona e você vê toda a série numa tacada só. Por exemplo, Only Mothers in the Building foi apresentado nesses 2 esquemas. Os 3 primeiros episódios foram lançados ao mesmo tempo e os 7 restantes uma vez por semana. Muita gente, por causa do novo formato de exibição, prefere deixar a série ser totalmente exibida semana a semana e depois maratona todos os 10 episódios numa tacada só. Pega um sabadão e fica curtindo de cabo a rabo a série e já tem aquela sensação se gosta ou não do produto. Que, aliás, sempre vale dizer, muitas vezes quando você maratona uma série nesse formato, um episódio atrás do outro, pegando um sabadão de manhã, literalmente o produto fica até melhor porque você não percebe as falhas de um episódio para o outro, né? Porque está tudo emendado, então você acaba não tendo tempo de ficar fazendo a crítica, exatamente. Quando, por exemplo, né, tem um episódio sensacional anterior, vem esse que é um pouquinho mais ou menos, e você não percebe quando você vê tudo junto. Mas se você tem uma semana de distância, você fala, pensando bem, esse episódio não é tão sensacional quanto foi. Exatamente sensacional. De qualquer forma, esses 4 personagens a mais injetam novas ideias. E aí tem aquela coisa, né? Se de um lado o Charles trouxe a Jan para o grupo, né, de investigadores, e a Mabel tinha o Oscar, que fazia então o
o Oliver, na verdade, né? Ele não podia trazer o filho, podia, né? Não trouxe, né? Mas o que ele faz? Ele traz então os 4 lá, quer dizer, não os 4, 3, né? Porque o garoto tinha que voltar para casa porque ele tinha que estudar, né? Mas sobem os 3 maluquinhos ali, fãs de podcasts, e começam a dar os seus palpites. E também numa boa sacada do próprio Oliver, ele diz, né? A gente gostaria de estar, nós, produtores de podcasts, na situação que esses sujeitos aí desconhecidos estão, ou seja, ouvintes de um podcast. Porque exatamente, quem está fora do produto em si, pensa com mais liberdade, ou seja, tem a mente muito mais livre, não está focado exatamente nas questões puramente ali da trama. É que nem você acompanhar também, né, um time, um jogo de futebol, onde você sabe que às vezes as jogadas não estão dando certo porque você é um espectador, mas se você está lá dentro do campo, ou jogando mesmo, ou sendo técnico, você não percebe porque você está completamente envolvido ali com a situação do acontecimento na hora e você não tem aquela liberdade, justamente até criativa, né? A sua mente não viaja, não tenta achar outras conexões, porque você só fica focando nas mais prováveis. E isso realmente sempre faz falta. Ou seja, também é uma boa sacadinha aqui deste episódio. Bom, mas enfim, né, de tanta confabulância, de tantos personagens a mais ali, tentando desvendar o mistério e baseando naquelas questões que a detetive havia colocado para eles, né, tipo o que, quando, como e o como agora. Esses 4 momentos ali da análise, da investigação, de ter feito tudo isso, eles acabam se arranjando um jeito de conectar tudo em volta da família Dimas. Exatamente também a questão que o anel, aquele anel verde lá, que é o centro de tudo, que fez com que Zoe acabasse morrendo, né, acidentalmente ou não, também estava em jogo ali e fazia com que a família Dimas ainda estivesse envolvida na história. Mas eu concordo com a Jan. Não, né, porque ele próprio, o Ted, deu indício que ele não é um assassino, senão ele teria assassinado já os 2, Mabel e Oliver. Mas de qualquer forma eles podem ser culpados, a família Dimas, né, exatamente do roubo lá, das joias de pessoas falecidas. E sabe-se lá o que eles fazem com os corpos, porque justamente, né, naquele momento lá onde parecia que eles iam liquidar com a Mabel e com o Oliver, né, tinha aquela questão, ele perguntou, o que vocês vão fazer? Aliás, foi a Mabel que perguntou, né, o que vocês vão fazer com esses corpos aqui no lixão, né? E eu pensava que eles cremavam, né? Então, não, olha, uma coisa mais esquisita ainda, né? Será que isso também vai ter alguma continuidade? Não sei, acho que não, para falar a verdade. Mas deveria, né? Porque fica um negócio meio esquisito, né? Porque digamos, o crime perfeito que a família poderia fazer, roubando as joias lá dos defuntos, era exatamente esse, se todos eles fossem para a cremação. Quando se tudo se reduzisse a cinzas, as provas de um furto estariam completamente encobertas. Mas se eles se livram dos corpos num lixão, como pode? Depois de muitos, de vários, né? Aliás, outra questão interessante que a série, por enquanto, também não explicou. Por que o Tim tinha esse desejo de vingança? Quer dizer, tinha, claro, porque ele foi forçado a prejudicar o amigo, mas por que ele levou 10 anos tentando reaver várias joias que os Dimas roubavam dos defuntos? Por que ele acumulava tudo aquilo? Já bastava uma joia? Quer dizer, acho que a última que ele conseguiu foi justamente a joia verde, aquela que foi motivo de tudo. E vai daí que então, disso que a gente consegue deduzir então que ele ouviu toda a conversa entre os dois, a Zoe e o Theo, lá no teto do edifício, porque senão ele nunca teria aquela necessidade de ir atrás especificamente dessa joia verde. Ou seja, foi o motivo de tudo, dela ter sido caída, né, lá de cima, ou ter caído num acidente, não importa. Mas aquele foi o estopim, aquela joia específica. Mas por que então ele ficou acumulando várias joias ao longo de vários anos? Não tem muito sentido, né? Uma coisinha meio forçada, porque ele nunca tentou vender, nunca tentou lucrar com aquilo, quer dizer, ele era uma pessoa honesta no fundo, claro, mas por que ele precisava ficar acumulando as joias lá dentro dos livros falsos dos Hard Boys? É uma coisa meio esquisita, né? Mas tudo bem, né? Ele estava tentando alcançar a sua redenção e o próprio grupo ali dos 3 detetives estavam solucionando de fato um assassinato. O da Zoe, né? Deixando por tabela o de Tim. Bom, o que aconteceu foi que sim, tanto o Ted quanto o Theo acabaram sendo presos ao final aqui desse episódio. Só que aí vem a reviravolta mais uma vez, né? Primeira, aquela que, assim, aquele desconforto ali da Jan em meio àquele grupo novo de pessoas que estavam ajudando os 3 principais investigadores amadores, né? E tem até aquela coisa meio esquisita, né? Eles não toparam, a Mabel e o Oliver,
a presença da Jung ali o tempo todo, né? Mesmo que ela esteja produzindo mais felicidade, né? Exatamente ao Charlie. Também gostou, principalmente ela gostou dele estar com o namorico com ela, mas a presença dela ali, dando muito palpites furados, quer dizer, eles consideram palpites furados porque a linha de pensamento dela sempre dizia que não é o Ted ou o Theo que é o responsável pela morte, então, do Tim. E eles sempre anulavam as questões anteriores, ou seja, os antigos suspeitos, né? Inclusive a questão da gatinha lá, com a patinha cheia de sangue, também poderia ser descartada. Enfim, acabou que ela foi descartada do grupo, né? E foi a primeira a ser ameaçada. Pois é, ela também recebeu aquela cartinha lá na porta do seu apartamento, dizendo, né, estou observando você. E tom de mistério. Depois tivemos a reviravolta mais precisa aqui desse episódio, quando a detetive, já elogiando, né, Oliver pelos esforços do grupo, que tinham realmente solucionado o caso, aí vem o resultado toxicológico, né, lá do Tim, onde se descobre que ele já estava morto, pois é, ele foi envenenado, e aquele tiro ali foi um tiro de, talvez de misericórdia, quem sabe? Mas no fundo, não foi um tiro que matou exatamente ele. Coisa curiosa, uma reviravolta. Tá, mas ainda podia ser o Theo ou o Ted, mas também não, porque aí aparece, aí foi um pequeno exagero, digamos aí, do roteiro, né? Uma imagem dos dois do lado de fora antes do alarme de incêndio. Bom, isso aí já devia ser motivo de investigação há muito tempo da polícia, talvez, inclusive dos 3 manés detetives, né? Mas, porque a câmera estava posicionada provavelmente ou no próprio prédio ou no prédio vizinho, né? Ou seja, foi uma informação que, na verdade, tinha que ter essa imagem dos dois do lado de fora, em momento anterior ao ligar do alarme de incêndio, que inocentaria os dois dessa específica morte. Claro, não de Zoe, mas da morte de Tim. Ou seja, nesse quesito, reviravolta que torna tudo a estaca zero para a investigação principal aqui da série. E depois, aí bom gancho para o próximo episódio, né? Onde, depois daquela ameaça, né, que já havia sofrido, o Charles acaba encontrando ela caída ao chão, completamente golpeada, numa situação ali que parece que ela morreu. Quer dizer, só tenho certeza que ela não morreu porque ela também é uma das personagens principais da série. Seu nome está na abertura, pois é. Então ela também não vai morrer, pelo menos por enquanto aqui, em 2 episódios anteriores. Pode morrer no seguinte, ou no derradeiro, 10º episódio. Mas por enquanto eu acho que ela não está mortinha da Silva ali não, com certeza. Vamos ver como é que essas coisas vão se desdobrar. Como eu disse, falta resolver a questão principal. Quem foi que matou Tim? Por que ele foi morto e como que ele foi morto, né? E também o como agora, né? Enfim, realmente o que estava antes, né? Episódio anterior. Resolução muito antes de terminar os episódios, realmente então não é o fim, né? A gente não viu o fim anterior, então agora sim que vamos à conclusão de todos os mistérios. Mas no fundo esse episódio aqui foi um episódio mais ou menos, nada demais, não muito marcante, quase uma certa enrolaçãozinha, mas pelo menos ainda centrado nas suas temáticas básicas da série. Portanto, para esse episódio aqui de fãs, de fã para fã talvez, né? Eu atribuo apenas 4 asteriscos. E acho que está de bom tamanho. É isso.